até o versículo 14. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas, como Samuel não vinha a Gigal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: traga-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gigal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Saul quebra o princípio da autoridade de Deus. Ele deixa de cumprir aquilo que o Senhor tinha determinado através do profeta. Amém? E muitos de nós, às vezes, temos quebrado esse princípio da autoridade de Deus. Em Gênesis, capítulo 1, verso 3, a palavra de Deus diz assim: então disse Deus: haja luz, e houve luz. A ação de Deus em liberar sua palavra deu início a tudo que conhecemos e que vivemos até os dias de hoje. Deus se utilizou do princípio, da palavra, para, numa ação, criar tudo que existe, irmão. E o ser humano, o homem, o que o homem tem feito? Se utilizado das suas ações para quebrar todos os princípios que foram estabelecidos por Deus. Deus, numa ação, Ele libera a sua palavra e cria tudo que existe. Tudo, irmão, que nós conhecemos ou vivemos. E o homem, com a sua ação, tem destruído tudo aquilo que Deus construiu. Tem destruído a autoridade de Deus, os princípios. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 10, versículo 8, do livro de Samuel, os irmãos vão voltar um pouquinho aí com os irmãos, só para que a gente possa entender. Capítulo 10, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: vá na minha frente para Gilgal, e eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocausto e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias, até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Samuel orienta a Saul que vá para Gigal e ali aguarde ele, que aguarde a presença dele, aguarde ele chegar, para que junto ele pudesse dizer a Saul o que fazer, o que ele deveria fazer. Mas Saul, ele não espera.
Saul, ele não espera. Ele aguarda, irmãos, durante um dia, 2, 3, 4, 5, 6, até o 7º dia. E quando já estava próximo, o que ele faz? Ele vai lá e sacrifica ao Senhor. Saul, ao sacrificar ao Senhor, ele quebra 2 mandamentos, ele quebra 2 princípios de autoridade que foram determinados por Deus. Ele quebra, irmão, os mandamentos do Senhor. Quando confiamos em alguém, tendemos fazer o que essa pessoa pede, sem questionar. Saul, ele não confiou no profeta de Deus, ele não confiou na palavra do Senhor. Saul não confiou que Samuel chegaria para sacrificar o Senhor. E ele quebra esses princípios, não confiando na palavra de Deus, primeiramente, que foi dita pelo profeta. Saul quebrou o mandamento do Senhor, onde somente o sacerdote poderia sacrificar, irmão. A palavra de Deus diz que só o sacerdote poderia sacrificar a Deus, e Saul vai lá, sem ser sacerdote, e ele vai e ele sacrifica a Deus, ele quebra o mandamento, o princípio da palavra de Deus. Quantas vezes já quebramos esse princípio? O princípio da autoridade, o princípio dos mandamentos, o princípio da palavra de Deus. Talvez, hoje mesmo, tenhamos quebrado este princípio. Quantas vezes, irmão, temos deixado de fazer aquilo que o Senhor tem nos determinado através da sua palavra? Quantas vezes temos deixado de fazer algo que o Senhor tem determinado através da nossa liderança? Quantas vezes temos deixado de fazer algo que o ungido do Senhor, alguém que o Senhor ungiu para fazer algo, nos orienta e deixamos de fazer? Saul quebrou o princípio da autoridade de Deus e perdeu o seu reino. O reino foi tirado de Saul. A geração dele não mais assumiria o reino de Israel, porque foi quebrado um princípio, irmão. Glória a Deus. Quando não damos ouvido à palavra de Deus, quebramos o mandamento do Senhor, quebramos princípios, irmãos. Pecamos contra o Senhor, e o pecado, ele gera uma consequência. E na vida de Saul, foi perder o reino. E como o princípio, irmão, da semeadura, né? Você não é obrigado a semear, mas se você semear, a colheita é certa. E se você, irmão, semear semente de guerra, não tem como você colher semente de paz. Irmãos, o agricultor, ele vai lá, ele planta uma semente. Ele planta uma semente de feijão. E ele pode ser um homem de fé, pode ser um homem de oração. Ele vai orar, ele tem uma fé muito grande. Mas não vai nascer arroz, ele plantou feijão. E na nossa vida não é diferente. Você vai colher aquilo que você planta. E quando nós quebramos princípio, irmão, amém? Nós estamos
plantando uma semente de desobediência. Quando nós quebramos princípios de autoridade, princípio da palavra de Deus, nós estamos semeando uma desobediência. E com certeza, irmãos, não iremos colher boas coisas. Amém? Não iremos colher, irmãos. Deus estabeleceu princípios de autoridade que devemos seguir para que possamos manter o nosso reino. E quando quebramos esses princípios, nós perdemos o nosso reino. Melhor, irmãos, nós perdemos o reino de Deus, nós perdemos a nossa salvação em Cristo Jesus, quando quebramos o princípio da autoridade de Deus, da palavra de Deus. Mas, pastor, eu aceitei Jesus, eu me batizei, como assim? Vou perder minha salvação? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso que a palavra de Deus diz, que a minha Bíblia diz. Amém? Irmãos, Saul foi ungido por Samuel, amando do próprio Deus. E ele quebrou o princípio e foi rejeitado. Não foi Samuel que saiu e falou assim, não, eu vou ungir a Saul porque eu achei ele bonito, ele tem um porte bom, o povo olha ele com bons olhos. Não, foi Deus que determinou, vá lá, unge a Saul, rei. E quando ele quebra esse princípio, o Senhor o rejeita e tira o reino dele. Quando nós quebramos princípios, irmão, o Senhor nos rejeita. Alguns tipos de autoridade estabelecida por Deus, autoridade governamentais, autoridade patronais, autoridade espiritual, autoridade familiar.